No vídeo anterior, eu mencionei, justificando a defesa que eu faço, a orientação que eu dou para que você que tem interesse em investir no mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais, apenas o faça sendo assessorado por um profissional do direito, um profissional especializado em alienações coercitivas. Eu mencionei isso já em alguns vídeos, mas eu nunca apresentei a vocês o porquê disso. O que é tão importante nesse assessoramento que justificaria você ter o custo de ter esse profissional ao seu lado, ao invés de você fazer um investimento, se qualificar de forma remota, online ou presencialmente falando, para que você, por conta própria, faça as suas arrematações. Bom, então eu vou destacar mais uma vez aqui que se você é um profissional do direito, você tem absoluta capacidade de adquirir o conhecimento necessário para fazer por conta própria. Obviamente que sim. Ninguém nasce sabendo, todo mundo aprende. Agora, se você não é um profissional do direito e se necessariamente você vai precisar de um advogado para lhe assessorar no momento em que você é declarado como vencedor da disputa e vai pleitear ali a emissão na posse, seja propondo uma nova ação judicial, seja no próprio processo onde foi feita a arrematação, na minha visão, não justifica você deixar para contratar esse profissional apenas no momento em que você é declarado vencedor da disputa. Lembrando, eu estou me referindo a um profissional especializado no assunto, não simplesmente a qualquer advogado que, fazendo um favor para você ou fazendo até prestando serviço de forma onerosa, vai realizar os atos jurídicos necessários simplesmente com o objetivo da emissão de posse. Porque se esse profissional não é especializado no assunto, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar o produto pronto, ou seja, a arrematação já realizada por você, e vai peticionar ao juiz pedindo a sua emissão na posse. Se for extrajudicial, ele vai ter que propor uma ação judicial específica para emitir você na posse. Mas o que eu destaco, a importância do profissional especializado está nas questões que decorrem do imprevisto. Está na quase que certa insatisfação do devedor que perdeu o imóvel em aceitar que você simplesmente tome posse desse imóvel. Quando você realiza a arrematação, o devedor que está perdendo o imóvel, ele tem o prazo necessário para realizar as defesas que ele entende cabível, com o objetivo de afastar aquela arrematação, de fazer com que o juiz entenda que aquela arrematação foi indevida por conta ali de alguma possível falha procedimental ocorrida no curso do procedimento. Na imensa maioria das vezes, ele não tem sucesso. Ele age dessa forma. E o papel do seu advogado, antes de emitir você na posse, vai ser, inclusive, realizar essas defesas. E se você não tem um advogado especializado no assunto, as chances de você ter sucesso são reduzidas, porque lembre-se, aquele devedor que está perdendo o imóvel, o advogado dele conhece o processo na íntegra. Muitas vezes são processos antigos, longos, demorados, com inúmeras petições ali desde o início até a fase da arrematação. Então você pegar um advogado que não conhece o assunto, não é especialista no assunto e não conhece o processo como um todo, simplesmente para apresentar uma defesa sua em relação a um possível embargo de arrematação, é um tiro no pé. Você está se envolvendo em algo que demanda um investimento significativo, seja qual for o valor do imóvel que você está arrematando. Então, se você é uma pessoa que está arrematando um imóvel de 50 mil reais, muito provavelmente a sua realidade financeira é aquela. Se você é uma pessoa que está arrematando um imóvel de 5 milhões de reais, essa é a sua realidade financeira. Então, o investimento será um investimento significativo para qualquer pessoa que tem interesse nesse segmento, tá? Então, entregar isso a uma pessoa desqualificada, sob o ponto de vista técnico, é bobeira, é a economia de palito, é engasgar com um caroço de ervilha, tá? Então, procure um profissional que lhe apresente, ainda na fase preliminar
dessa arrematação, dessa pretendida arrematação, um parecer técnico, onde ele vai passar item a item da análise que ele irá realizar com relação às exigências legais para que um imóvel possa ser alienado, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial. Então, esse parecer aqui que vocês estão vendo é o parecer que nós aqui do escritório Soares de Azevedo Advocacia e Consultoria Jurídica realizamos para todo e qualquer cliente que tem interesse em arrematar um imóvel em um leilão judicial ou extrajudicial. Esse aqui em específico é com relação a um apartamento localizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba, cujo leilão está sendo promovido pelo Banco do Brasil. Tá? Um apartamento de valor aproximado de mercado de R$170 mil está sendo alienado com um preço mínimo, lance mínimo, de R$76 mil. Tá? Já é a terceira tentativa do banco em alienar esse imóvel e é justamente por isso que ele consegue alienar a valores abaixo dos 50% do valor de mercado. E isso é outra questão que precisa ser analisada, porque existe o fator do preço vil. O preço vil, que é aquele abaixo de 50% do valor de mercado, pode ser considerado como uma hipótese de nulidade do leilão. Então, justificar o porquê do valor que está sendo adotado pelo Banco do Brasil, nesse caso em específico, como não sendo hipótese de preço vil, é fundamental para você que pretende alienar, tá? Então, este é um parecer que eu chamo de protocolo de 10 etapas. É um item, como o próprio nome diz, são 10 etapas de análise que eu realizo no momento pré-arrematação para entregar ao cliente e deixar ele tranquilo e, junto com ele, tomar a decisão de prosseguir na arrematação ou não. Então, a conclusão desse parecer é dizendo se é ou não uma boa escolha arrematar o imóvel analisado. Essas são 10 etapas divididos em, primeiro, identificação do imóvel e o procedimento que está sendo adotado. Etapa 2, análise jurídica do edital. Esta análise jurídica do edital se divide em bloco 1, constituição em mora e consolidação da propriedade, verificar se isso foi feito de forma correta. Bloco 2, marco temporal em relação à Lei 13.465 de 2017. Essa lei define o prazo necessário para notificar o devedor no tocante à constituição da mora. Se é um processo que teve início e se concretizou, se concluiu antes da lei, o procedimento é um. Se é posterior à lei, o procedimento é outro. Tá? Bloco 3, análise do edital e as suas publicações. Né? Aonde esse edital foi publicado? Foi dada a necessária publicidade a ele? Isso é importante, fundamental. Bloco 4, controle do preço vil, aquilo que eu acabei de falar. Verificar se a hipótese de preço inferior a 50% do valor de mercado do imóvel e identificar ali se trata ou não de preço vil, ainda que o valor seja inferior a 50% do valor de mercado. Nesse caso aqui, o valor mínimo pretendido pelo Banco do Brasil é 56% abaixo do valor de mercado. Então, se estivéssemos falando de uma alienação judicial, estaria sim configurado a hipótese de preço vil. Tá? Bloco 5. A conformidade com relação à descrição do imóvel na certidão do cartório de registro de imóvel. Verificar se tudo que diz respeito ao imóvel se encontra regularmente registrado ali na matrícula do imóvel. Bloco 6. Condições de pagamento e regras sobre IPTU e condomínio. Então, qual a modalidade de pagamento que o procedimento está exigindo e qual a responsabilidade que esse arrematante terá em relação a dívidas pretéritas de IPTU e condomínio. Bloco 7. Que tipo de ação será necessária para emitir o arrematante na posse desse imóvel e qual a competência, aonde essa ação deverá ser proposta. Isso é fundamental, porque a depender da localização do imóvel e da competência, isso pode implicar em custos majorados para o arrematante. Então é importante saber essa informação para se poder entender a repercussão financeira do que vier a ser constatado ali na análise, tá?
Partimos agora para a etapa 3, análise da matrícula. Etapa 4, investigação dos proprietários. Verificar qual o histórico desses proprietários, que perfil esses proprietários têm perante o Poder Judiciário. São pessoas beligerantes que entram com ações judiciais por qualquer motivo. São pessoas que têm muitas dívidas sendo cobradas contra elas. São pessoas com histórico criminal. Tudo isso é fundamental para você enriquecer a sua decisão de seguir à frente ou não na arrematação de um imóvel, tá? Etapa 5, investigação sobre débitos detidos pelo imóvel, para saber se haverá ali ou não a responsabilidade subsidiária do pretenso arrematante, tá? Etapa 6, pesquisa de mercado, ou seja, quanto esse imóvel vale no mercado, quantos imóveis semelhantes a eles estão sendo anunciados, estão disponíveis no mercado, para que você saiba se será um imóvel líquido ou não, tá? O que é que tem nos arredores desse imóvel? Escola, supermercado, farmácia, ponto de transporte público, etc., para você saber se haverá uma procura maior ou menor em relação a esse imóvel, tá? Etapa 7, análise do entorno desse imóvel, que eu acabei de falar. Etapa 8, custo total de aquisição, que nada mais é do que você jogar na planilha todas as repercussões financeiras que advirão em razão da sua decisão de arrematar um imóvel, e com isso você consegue projetar o seu lucro e verificar se essa compra é viável ou não. Então você joga todos os custos na planilha, joga a sua margem de lucro que você pretende no cenário mais pessimista oferir, e ali você descobre qual o custo total de aquisição e decide se segue adiante ou não, tá? Etapa 9, lance máximo recomendado. Então, uma vez definido o custo total de aquisição, você consegue identificar o lance máximo que você vai observar. E etapa 10, o parecer conclusivo, em que ele vai estar fundamentado na regularidade processual, na segurança jurídica da arrematação e na viabilidade mercadológica do imóvel que você pretende adquirir. Então, isso é um parecer que, nesse caso aqui desse apartamento, tem nada menos do que 20 laudas, 20 páginas, tá? Ricamente fundamentado. E a conclusão, se você quer saber, desse aqui é uma boa arrematação. Ele coloca como preço mínimo desse imóvel específico que eu estou interessado o valor de R$ 76.600, que é justamente o valor mínimo que o banco aceita, e como preço máximo, se houver disputa, o valor de R$ 101 mil. Mas, pela experiência que tenho, um valor desse porte, né, iniciando em 76 mil lance mínimo, dificilmente chegará a R$ 90 mil na disputa, pelo perfil do imóvel, tá? E pelo incremento que ele é previsto aqui. Então, cada lance pode aumentar apenas R$ 1.000. Então, podem acontecer ali muitos lances e não chegar a R$ 90 mil, tá? Então, uma coisa que eu sei, se eu for para essa arrematação, é até R$ 101 mil eu compro. Passou disso, não me interessa mais. E se houver disputa, dentro desse range aí de R$ 76 mil a R$ 101 mil, eu estou pouco me lixando. Claro que o melhor é comprar por menos, mas até R$ 101 mil eu vou comprar. Então, se houver disputa, eu não vou me estressar, desde que a disputa se encerre antes desse patamar de R$ 101 mil, que é o meu limite de tomada de decisão da arrematação, tá? Então é isso, gente. Esse parecer é fundamental para que você possa realizar uma arrematação segura, tranquila, eficaz e absolutamente transparente. Quer saber mais? Ficou interessado? Então vem conversar com a gente. Manda um direct, escreve aqui nos comentários tua dúvida, que assim que possível a gente entra em contato e, se for o caso, agenda uma reunião. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado em alienações coercitivas. Forte abraço, a gente se encontra na próxima.